Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde nesse momento tão desafiador que vivemos durante essa pandemia. Meu nome é Patrícia Gouveia Nunes e eu venho apresentar uma síntese do meu projeto de tese que iniciei agora no início de 2020, final de 2019, início de 2020, na Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Então, esse texto é em minha autoria e tem como coautores as minhas orientadoras, a Tereza Sarmento, professora da Universidade do Minho, e a professora Rosenilde Paniago, que é co-orientadora minha aqui no Brasil. Então, eu sou professora do Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde, e a minha pesquisa, a minha tese de doutorado é intitulada Desafios e Possibilidades para a Formação e Ação Docente dos Professores do Instituto Federal. O eixo temático que eu proponho para apresentar é a formação de professores, memória e narrativa. Isso porque a minha pesquisa ela usa como procedimentos metodológicos a memória, a narrativa e tendo como cunho principal a formação de professores. Então, os principais pontos abordados nesse resumo expandido, que eu fiz uma síntese do meu projeto de tese, que é o quê? Está em fase inicial, mas o objetivo da minha tese seria investigar os desafios e possibilidades para o trabalho docente dos professores dos Institutos Federais de Educação, na educação profissional e tecnológica, perspectivada pelo ensino verticalizado, que é uma particularidade que essas instituições têm. Proposto pela Lei de Implantação e Expansão dos Institutos Federais, que é a Lei 11.892 de 2008. Então, essa pesquisa, o objetivo central dela é identificar quais são os desafios e as possibilidades dentro dessa proposta de trabalho docente, com foco muito grande em como é desenvolvido o trabalho docente nessas instituições de ensino. Já visto que essa nova nomenclatura, ela não trata-se de instituições novas em termos de história, mas a nomenclatura de implementação de institutos federais é novo porque de 2008, mas nós vamos considerar todo o histórico que essas instituições têm. Então, para tanto, serão analisadas as políticas públicas de formação de professores. Que políticas são essas? O que são propostas agora? Porque é sabido que nós temos muitos professores que entram para atuar nessa instituição como docentes, mas não têm a sua formação pedagógica específica para atuar como professores ou desenvolver o trabalho docente. Então, que políticas são essas? Sobretudo as institucionais e de gestão para o trabalho nessa instituição. Então, quais são essas políticas, como elas são pensadas, como elas são desenvolvidas, como é esse trabalho de formação dos professores dentro das instituições, especificamente uma instituição no estado de Goiás, né? A pesquisa, ela se situa num paradigma qualitativo, aí como eu disse, ela vai se desenvolver com o método de estudo de caso, porque eu vou estudar especificamente um instituto e as políticas de formação e o trabalho docente nessa instituição, pelas narrativas desses docentes, né? Então, assim, será um estudo de caso e como técnicas é isso, levantamento e análise documental, entrevistas narrativas que serão devidamente recolhidas, analisadas e cruzadas entre si, né, para perceber essa complexidade das práticas existentes, das práticas docentes existentes neste espaço institucional. Então, o contexto de análise será uma realidade de um instituto federal no estado de Goiás, né, que pode ter uma representação de outros, do trabalho que ocorre em outros institutos federais pelo país. Nesse sentido, essa investigação ela busca problematizar de que modo é possível uma identidade institucional no IF estar sendo vinculada à formação desses docentes. Será que essa formação pedagógica que é oferecida, essas políticas de formação que são oferecidas pelo trabalho docente, ela pressupõe
uma identidade institucional também se constituindo, sendo imbuída ali no trabalho docente? Então, questionamentos iniciais que estamos fazendo na tese, né? Então, como a gente vai verificar isso? É por meio de uma análise das políticas de atuação na educação profissional e tecnológica, as políticas institucionais de formação de professores deste instituto em específico, do estado de Goiás, e políticas institucionais de formação de modo geral, para fazer um paralelo de como está acontecendo. Como a minha tese de doutorado vai ser desenvolvida na Universidade do Minho, eu pretendo fazer uma investigação colaborativa também, no sentido de compreender como é que, por exemplo, os institutos politécnicos fazem a formação dos docentes lá, que não tem a formação específica pedagógica, uma experiência luso-brasileira, no sentido de colaborar com o modo como eu vou elaborar essa análise perspectivada do trabalho docente nos institutos federais. Então, os principais pontos que a tese pretende abordar e já venho trabalhando, são as políticas de formação de professores, então, de um modo geral, como é que elas estão sendo pensadas, estruturadas, se favorecem a educação profissional e tecnológica, pensando nesse ensino verticalizado. O que é trabalho profissional docente? Quais as diferenças, as nuances, as tensões que existem nessa caracterização precária que a gente vê muito no nosso país do trabalho profissional docente? O que entende-se como ensino verticalizado e como ele é proposto, como ele é elaborado, como ele é vivenciado pelos professores no uso da narrativa deles, né? E o que caracteriza uma identidade institucional? Será que o fato de pensar na formação profissional desses docentes específicos do IF pressupõe, ou de que modo vai se constituindo uma identidade institucional imbuída, né, nessa formação? Então, seriam esses pontos principais. A tese está em fase inicial e estamos decorrendo agora para esse desenvolvimento do estudo mais aprofundado, bibliográfico, sobre essas questões que eu levanto aqui nesse resumo expandido, ok? Então, eu quero agradecer muito a apresentação, deixo aqui meu agradecimento e estou aberta às contribuições, ok? Obrigada.